Olá, bom dia! Hoje estamos falando bom dia para todo mundo, que estamos fazendo nosso episódio hoje, excepcionalmente às 9 da manhã, na sexta-feira, né? Por conta de várias coisas, mas principalmente para atender a equipe aí da deputada Ana Júlia Ribeiro, que está com a gente hoje. Oi, Ana Júlia! Oi, tudo bom? Muito obrigada, fico feliz demais dessa adaptação e assim poder participar aqui com vocês. Que bacana! Então, você aí que está a fim de papo, vem com a gente, né? Já vai curtindo aí o vídeo. Você gosta da Ana Júlia? Curte o vídeo aí. Já ajuda a gente também com o canal, compartilha essa live e se inscreve, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para ajudar a gente. Então, estamos aqui com a Ana Júlia. Ana Júlia, deixa eu ler aqui um pouquinho do currículo que a equipe dela passou por aí, que é grandinha, bastante coisa. Ela é jovem. Quantos anos você tem, Ana Júlia? Eu tenho 22. 22. Ana Júlia é deputada estadual eleita na última eleição, né? Ana Júlia, ela é ativista da educação pública, estuda Direito na PUC, Paraná, e Filosofia na UFPR. Foi eleita em 2022, aos 22 anos, como a deputada mais jovem da história do Paraná. Aprendeu desde cedo com os pais trabalhadores, seu Júlio e dona Nina. Você é júnior. É o tipo de júnior do teu pai. O meu nome é Ana Júlia, por conta do pai, que é Júlio, e da minha tia mais nova, irmã da minha mãe, que era Ana. E daí minha mãe gostou. Que bom, legal. Seu Júlio e dona Nina, que a luta se faz nas esferas públicas e que a democracia é um dos bens mais caros ao ser humano. Começou a militância na escola pública e se destacou nas ocupações de 2016. Depois a gente vai falar sobre esse assunto também, teve um discurso histórico, né, que, de certa forma, projetou a sua personalidade pública, né. Organizadas pelos estudantes em 2016, né, essas ocupações dos colégios estaduais, feitas pelos estudantes que se posicionavam contra a reforma do ensino médio, agora já em curso, né. Ficou nacionalmente conhecida por seu discurso na Assembleia, né, que eu acabei de citar, quando tinha 16 anos, enfrentando os deputados lá, tendo um entreveiro lá com ainda presidente da Alep, deputado Ademar Traiano. Foi exatamente entreveiro, mas, né, enfim. Filiou-se ao PT em 2018, a convite do presidente Lula, e em 2020 foi candidato a vereador em Curitiba, assumindo a primeira suplência como a mais jovem vereadora, né, votada em Curitiba. Em 2022, elegeu-se deputado estadual com 51.845 votos, exercendo o mandato agora, né, em defesa da educação pública, dos direitos das mulheres e da juventude. Mas antes de a gente começar exatamente a entrevista com a Ana Júlia aqui, a gente tem um momento dos apoiadores, Ana Júlia, né? Promovido pelo Sintesu, é o Sindicato dos Docentes e Agentes Universitários do Ensino Superior Estadual de Guarapuava e Irati. Legal. Aqui também em Ponta Grossa a gente tem o apoio do Sintespo, e nessa semana teve uma reunião importante do Fórum das Entidades Sindicais, gostaria que a Adil colocasse para nós aí o link, em que os sindicatos ligados ao funcionalismo público do Estado estão reivindicando aí, então, database, né, é a maior reivindicação da categoria de todos os servidores públicos do Estado. Então, o FES, né, o Fórum das Entidades Sindicais, reivindica a política de Estado de reposição salarial. Vou ler aqui rapidinho a matéria, só para vocês entenderem bem o assunto. Então, o FES promoveu 2 atividades na quarta-feira, dia 10. Pela manhã, os representantes se reuniram com o líder do governo, o deputado Hussein Bacri, e o Luciano Borges, que é o diretor-geral da Casa Civil. Ele é o número 2 da Casa Civil, né, só abaixo do secretário-chefe da Casa Civil. O Borges informou que não há previsão de revisão do índice anunciado pelo governador para a database, ou seja, em junho o governo deve enviar à LEP um projeto de lei concedendo a reposição da inflação de 2022, 5,79%. Os sindicalistas se contracolocaram, né, dizendo que o Estado deve ao funcionalismo público do Poder Executivo do Paraná 42%, pois desde 2016 não há reajuste integral da inflação. Os dirigentes reivindicaram que o governo apresente um projeto de lei para pagamento da database das lideranças sindicais antes de ser levada essa proposta para a Assembleia, porque eles defendem que não seja apenas essa concessão, mas que tenha uma política de Estado, assim como o governo Lula está implementando, né? Todo ano o salário mínimo vai ser reajustado com a inflação, mais um tanto do PIB, alguma coisa assim. Eles imaginam que possa haver também aqui, no Estado do Paraná, alguma coisa nesse sentido. Uma reposição aos servidores com um adicional para
para repor esses 42%. Borges disse, a princípio, né, o cara da Casa Civil, disse que, a princípio, a prioridade do governo é a reestruturação das carreiras. O fez contra-argumentou dizendo que isso é importante, deve ser discutido, mas não substitui uma política de Estado, né, para estancar o aumento da defasagem salarial, que já está em 42%, então não pode aumentar mais, né? E depois disso eles se reuniram em plenária, todos os sindicalistas do FES, com a participação de todos os sindicatos e tal, para debater. Eles definiram que, da mesma forma, devem fazer um esforço de comunicação, esclarecimento das categorias e fazer um dia de mobilização. Então, queria agradecer novamente ao Sintesu, que é um dos apoiadores do nosso canal, o Sintespo também, que é o Sindicato dos Técnicos e Docentes aqui de Ponta Grossa, e o Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Ponta Grossa, que também nos apoia. E se você, que tem alguma organização social e tal, enfim, também quiser nos apoiar, estamos aqui, é um espaço aberto para as entidades sociais, para os movimentos sociais, para as lideranças sindicais, políticas, que defendam os interesses da classe trabalhadora. E se você também não é parte de nenhuma organização social, mas quiser também nos ajudar, na descrição do vídeo tem a nossa chave Pix. Você pode contribuir com qualquer valor, né? O Pix não tem limite de valor para baixo, acho que só para cima. Então, pode colaborar com a gente também. Então, vamos aqui para o papo agora, né? Depois dessa pedição de coisa que a gente faz no começo, vamos propriamente para a entrevista com a deputada Ana Júlia. Ana Júlia, você despertou para a política, provavelmente antes disso, né? Mas, como a gente estava falando, sua personalidade pública aparece muito depois daquele histórico discurso que você fez na Assembleia, quando ainda era estudante, né? Você tinha 16 anos, né? 16. 16. Uhum. 16. E participava das ocupações, que foram um marco na história do movimento estudantil aqui no Paraná. Não me recordo, assim, pelo menos, de algo tão incisivo por parte de todos os estudantes, e aquilo tomou conta do Estado todo, né? Infelizmente, teve a morte de um menino, né, numa dessas ocupações e tal, enfim, que coincidiu ali com o dia que você fez aquele discurso. E, na época, você lutava pelo fim contra, né, uma medida provisória que instituía o novo ensino médio. Desde então, essa proposta avançou, virou lei, né, hoje é chamada de novo ensino médio. É uma proposta de nível federal, mas você atua também, né, mesmo como parlamentar estadual, atua contra essa proposta. O governo Lula já se movimentou também em relação a esse assunto, mas não fala em revogação do ensino médio, quem sabe uma adaptação e tal. Como que está essa, entre aspas, briga interna, vamos dizer assim, dentro do PT e tal, e dentro do governo, né? Porque o governo não é do PT, o governo é um governo amplo, né? É bom que se diga, né? Sim. O governo é liderado pelo PT, né? Por uma pessoa do PT, que é o presidente Lula, mas é um governo de frente ampla. Como que está essa luta aí para a revogação do ensino médio? Uhum. Olha, é muito interessante, até inclusive, o contexto que você colocou essa pergunta, né? E eu quero lembrar, o dia que o presidente Lula foi eleito e foi para Paulista fazer o discurso, eu tive a honra de estar na Paulista e tive a honra de acompanhar a apuração junto com ele, a primeira coisa que ele fala no caminhão é: nós somos eleitos, mas este não é um governo do PT, este é um governo amplo, é um governo com várias forças políticas, é um governo para reconstruir o Brasil. E é isso que a gente precisa entender, é um governo para a reconstrução institucional do Brasil. Então, ele é o desastre que foi, os últimos anos. Então, ele é um governo que concilia e tem que abraçar vários campos políticos em nome dessa reconstrução institucional do Brasil por conta da destruição que a gente viu nos últimos anos, né? Então, em relação à proposta do ensino médio, eu, de fato, comecei na política ocupando escola, participando do movimento estudantil e contra, na época, a medida provisória, e passei os últimos anos contra a lei que institui o novo ensino médio, porque ele em nada me representa, em nada representa os estudantes das escolas públicas, e é um desastre
em termos educacionais. Um desastre que não deu certo, né? E é muito nítido que não deu certo, né? Todos enxergam que a educação não melhorou, que os estudantes estão mais cansados, mais frustrados, mais desanimados, sem perspectiva, e que ele é um limitador social. Porque esse ensino médio, ele traz a política de que você tem que escolher já no ensino médio qual lado, para qual área do conhecimento, para qual itinerário formativo a sua vida vai seguir. E isso limita os estudantes a ter acesso a um ensino superior, a ter acesso a um outro curso profissionalizante, né? Até entender o que gosta. Então, ele é um desastre em termos educacionais. E o que ele trazia de que vai ser da escolha dos estudantes vão escolher o que vai estudar, é uma grande de uma mentira, porque a maioria das nossas escolas, a maioria dos nossos municípios não conseguem ofertar mais de um itinerário formativo. A gente tem um município que tem uma única escola, né? Então, enfim, ele é um desastre. O governo Lula tem sido, sim, muito pressionado pelas entidades ligadas à educação, pelos estudantes, e irá continuar sendo, porque este ensino médio precisa mudar. Eu irei lutar pela revogação do novo ensino médio, e irei lutar enquanto eu puder, enquanto ele estiver aí. Eu acredito que o governo hoje faz uma movimentação de conseguir entender de que maneira que ele pode mudar o ensino médio, né? Então, a gente está em processo de consulta, e eu sou muito crítica à forma que tem acontecido a consulta. Acho que a gente deveria estar mais preocupado na reconstrução do fórum de educação, né? Que foi uma luta de muitos anos do campo popular da educação, mas estamos em um processo de consulta, existem movimentações, existem discussões, o presidente tem se reunido para falar disso em vários momentos. Eu não sei se a gente ainda tem fôlego político para conseguir a revogação. Eu espero que a gente conquiste isso, porque daí vem o que eu falei no começo. Ele é um governo em disputa, ele é um governo com várias forças políticas. Então, se você não conseguir que a sua força e a sua pressão seja maior do que a dos outros, a gente não vai conseguir o que a gente está esperando. Então, a minha preocupação agora é imobilizar os estudantes, os professores, todo o campo da educação para revogar este novo ensino médio, dar condições ao presidente de poder fazer isso. Eu tenho certeza que será melhor do que era. Tenho certeza que por convicção, por entender a situação que a gente está passando, o presidente irá fazer mudanças para melhorar. Tenho certeza disso. Mas mais do que essas mudanças, nós queremos a revogação. Então, nós iremos pautar a revogação e iremos construir isso popularmente para conseguir dar força ao governo. Porque é compreensível que haja uma demanda por mudanças no ensino médio. E isso vem tanto dos estudantes, né, como dos professores, e como da sociedade em geral, que vê o ensino médio como era um pouco antes do novo ensino médio, com algumas deficiências. Mas um decreto de cima para baixo, como foi feito, né, que instituiu o novo ensino médio, também não ajuda em nada, piora em muito, na verdade, né? Essa coisa dos itinerários que você disse, né? A pessoa com 15 anos vai ter que decidir se ela vai querer ser o que vai querer ser na vida, né? Escolher para, não quero biologia, não quero... Tá. No final acaba trabalhando, sendo empurrada, né, pelo mercado ou pela estrutura social, a um trabalho que vai precisar daqueles conhecimentos que ela simplesmente ignorou quando tinha 15 anos. Exato. Achou que não necessitava. E se ela quiser estudar tudo? Qual Exatamente. que é o problema? Eu estava esses dias atrás, né, conversando numa escola, e daí o menino pegou assim o negócio e ficou revoltado dele. Onde já se viu? Eu tenho que escolher o que eu vou estudar, eu só posso estudar uma coisa agora? Isso só acontece no Brasil, em nenhum outro lugar do mundo isso acontece. Eu quero estudar tudo, qual que é o problema? E eu fiquei tipo, poxa, mano, tá certo. É lógico. Tá certo. Não, e o currículo, mesmo antes do novo ensino médio, o currículo que era elaborado era justamente para dar essa opção, para que, olha, eu não vou muito bem, não consigo compreender muito bem matemática, mas vou bem em português, vou escolher uma carreira que seja mais adaptada às minhas capacidades e tal. Mas ela tem que descobrir se ela gosta mesmo ou não gosta, se ela tem tendência ou facilidades
cognitivas para um tipo de disciplina ou outro, né? Mas se ela não tiver, ela não vai saber nunca, né? Se ela pode ser uma bióloga, por exemplo, não quero biologia hoje. No final das contas, vai trabalhar com, sei lá, qualquer coisa relacionada à defesa dos animais, por exemplo. A falta que vai fazer aquela dispensa de uma certa disciplina, né? Com certeza. Né? Enfim, mas eu estava olhando aqui assim os principais temas passados pela sua equipe. Você atua em áreas uma bem diferente da outra e tal, né? E é bacana isso, porque dá uma amplitude para o teu trabalho como deputada, como parlamentar, né? E aqui tem uma coisa que para mim era um pouco desconhecido até, porque em Ponta Grossa tem uma cena muito forte. Disso que a gente vai falar. Mas em Curitiba, pelo jeito, é até mais forte. Quem sabe no Paraná você tem uma visão um pouco, pode contar para a gente um pouco mais sobre isso. Que é na área de cultura, né? Você teve, inclusive, um projeto já aprovado pela CCJ, colocando as batalhas de rima do hip hop como patrimônio imaterial do Paraná. Então, conta um pouquinho para a gente como é que é essa cena, como é que você está incluída na cena hip hop, como é que ela afeta o Paraná. Eu acho que em Curitiba, aqui temos uma cena fortíssima, viu? Aqui tem muito pessoal do hip hop, é forte em Ponta Grossa. Mas me conte um pouquinho como é essa sua relação e como é que está no Paraná essa cena aí. Olha, esse projeto é um projeto que me deixa muito feliz, muito orgulhosa, assim, né? Primeiro porque eu sempre gostei e acompanhava como qualquer outra pessoa que não é exatamente muito ligada, né? Então, via muitos meus amigos falarem, meus amigos gostarem, né? Mas não era algo, assim, muito presente na minha vida. E daí, quando eu comecei a trabalhar com o Pedro, que trabalha junto comigo, é meu assessor hoje, o Pedro sempre falava das batalhas, que a gente ia conhecer as batalhas, e daí eu fui algumas vezes com o Pedro, e a gente começou a receber as demandas de quais os problemas que tinha, e a gente começou a atuar. A gente começou a participar e a gente começou a ir atrás. Daí, de vez em quando, era porque não podia fazer na praça, porque não conseguiam um alvará, não conseguiam uma licença. Outras vezes é porque a polícia chegou, não entendia o que era ali e dispersava, né? Enfim, várias situações. Outras vezes porque precisava de uma caixa de som e daí ninguém tinha dinheiro. Enfim, e a gente começou a contribuir em cada uma dessas coisas e, de repente, o Pedro olhou para mim e falou: putz, a gente precisa dar um jeito. A gente precisa conseguir contribuir mais, assim, né? Tá muito pingadinho isso. O que dá pra gente fazer? E daí o Pedro fez um levantamento que impacta mais de 50 mil pessoas no estado do Paraná, né? Maioria, assim, de um público jovem, impacta, assim, mais de quem participa, acompanha nas redes sociais e tal, e que são muito diversas e que tem vários bairros. Em Curitiba tem uma por bairro, praticamente, né? Enfim, e que tinha muito no interior do Paraná também, daí a gente começou a conhecer as do interior do Paraná. E daí, já desde o ano passado, a gente começou a rascunhar um projeto, assim. Daí, primeiro a gente pensou num projeto a nível municipal, daí pensamos um pouco e tal, não conseguimos colocar ali. E daí, quando a gente assumiu a Assembleia, a gente olhou e pensou: putz, agora é a hora, vamos adaptar o projeto para o Estado e vamos pensar como que dá para fazer, né? E vamos pensar, assim, de uma forma que represente as batalhas, que seja um projeto deles. E daí vem a parte mais interessante. Nisso, quando o Pedro trouxe a demanda para mim e começou a pensar, ele reuniu os representantes das maiores batalhas de Curitiba e região metropolitana, e o texto foi batido junto com eles. A gente construiu o texto junto com eles, assim, né? Então, por isso que eu falo, não é um projeto meu, é um projeto das batalhas de rima. Porque foi toda hora ali, cada vírgula que a gente mudava, a gente devolvia e discutia e contribuía junto, né? Então, teve mudança na CCJ, a gente foi lá e, foi adaptado isso, foi adaptado aquilo, né? Então, eles participaram e construíram muito esse processo. Então, é um exemplo, assim, da política participativa muito lindo. E daí, quando a gente, junto com eles, finalizamos o projeto, a gente pensou:
agora é a hora da gente protocolar. Tem espaço para a gente protocolar agora. A gente chamou uma audiência pública para apresentar formalmente o projeto, para protocolar ele. Foi uma audiência muito legal. Veio o secretário nacional de Juventude, veio representante de várias batalhas, né? Todo mundo falou um pouco da perspectiva cultural, da importância na vida das pessoas, na questão comercial, inclusive, como contribui financeiramente para a vida daqueles jovens. E aí a gente conseguiu passar o projeto na CCJ, passamos o projeto na Comissão de Cultura, e segunda-feira vai ser votado em plenário. E agora a gente tem que conseguir conversar com todos os deputados, pressionar para aprovar o projeto, que, assim, é muito bacana, é muito importante, né? E quando a gente fala em reconhecimento como patrimônio imaterial cultural do Estado do Paraná, a mensagem que traz olha só, o Paraná também é periférico, o Paraná também tem a cultura hip-hop, o Paraná também tem uma diversidade cultural, também precisa ser valorizado. Então, quando tiver edital de cultura, quando tiver essas outras coisas, vamos ter que incluir as batalhas, tem que incluir o hip-hop. Como manifestação cultural e artística, né? Exato. Então, assim, é um reconhecimento, vai facilitar para conseguir alvará, vai facilitar para que não tenha outros problemas com as forças policiais, vai facilitar para que a galera que tem, né, CNPJ, a batalha está mais constituída, mais forte, consiga participar de edital, tenha financiamento, né, consiga fazer outras coisas. Então, é muito importante. E para a gente dar a diversidade cultural que o nosso estado tem. Porque daí, muitas vezes, o nosso estado fica dividido entre o sertanejo, que eu adoro, entre o sertanejo e daí uma cultura mais erudita, né? Digamos assim. E parece que não existe outra coisa. E existe. A diversidade cultural do estado do Paraná é muito grande. Então, o objetivo desse projeto é valorizar essa diversidade cultural que a gente tem e valorizar aí a turma que tem construído o hip-hop, em especial as batalhas de rima, e que tem trazido uma verdadeira esperança, assim, né? Porque as batalhas, elas discutem temas amplos, elas são uma discussão política fortíssima e é de uma cultura e de uma sabedoria que eu admiro demais quem consegue fazer, porque o tanto de referência que você tem que conseguir ter para fazer uma rima é uma coisa incrível, assim, fazer, né? uma rima já não é muito fácil, né? E eu vi algumas batalhas e realmente fiquei impressionado, assim, uma gurizada muito jovem, falando sobre temas, assim, às vezes tem uns temas mais chãs do dia a dia e tal, né? E como é batalha, tem aquela coisa de um ficar tirando onda do outro e tal. Mas eles aprofundam bastante na discussão social, nos seus medos, nos seus dilemas, problemas. E um desses, o que afeta e a cultura hip-hop, ela é fruto, né? Ela nasce nos Estados Unidos, né? Até o nome é em inglês, no final da década de 70, 80, começo da década de 80, é muito relacionada à atuação do movimento negro lá, contra o racismo, né? E isso também tem sido uma preocupação muito forte sua do seu mandato. E até na esfera pessoal, você como estudante da UFPR fez uma denúncia, né, recentemente, de um caso de racismo, homofobia, apologia ao nazismo, né, de um aluno lá. Não querendo entrar exatamente no aspecto mais pessoal de quem é essa pessoa, também não tinha as informações nos dados onde eu peguei, mas como é que está essa luta contra esse tipo de manifestação que, infelizmente, é muito comum no Paraná. É comum no Brasil todo, mas no Paraná, me parece, a gente não tem uma medida disso, me parece que, quem sabe, seja até um pouco mais aceita, de certa forma, né? Essa coisa do racismo estrutural e homofobia, muito também. Mas a apologia ao nazismo não é que tem crescido, tem aparecido mais nos últimos anos, né? A gente passou por um período onde se foi colocado que essas coisas eram normais e poderiam ser ditas, assim, e que as pessoas deveriam ter orgulho desses posicionamentos, o que é um absurdo sem tamanho. Infelizmente, a gente tem uma grande expressão disso no Sul como todo, né? E a gente precisa mudar. A gente precisa entender. Não dá para ficar calado. Exato, né? E precisa entender o que está acontecendo, o que faz essas ideias aflorarem tanto e o que está sendo combustível e alimentando isso, né?
Então, a gente passou aí por um período de uma revisão histórica e de uma compreensão histórica muito forte em relação ao nazismo, em relação à Segunda Guerra, onde as pessoas compreendiam o tamanho do absurdo que era isso. E era de fato criminalizado, e tem que ser criminalizado, mas havia uma preocupação geral de não deixar que ideias dessa forma se propagassem, se espalhassem, né? Então, quando, né, por exemplo, na Alemanha isso é muito sério e é tratado muito sério, exato, porque há uma memória ao que isso causou. Agora, nos últimos anos, o discurso de ódio no geral, o discurso de violência e de ataque às minorias sociais, que nós chamamos, tem crescido muito, assim. Então, ao mesmo tempo que há uma percepção maior da sociedade sobre o que é o racismo, o que é o discurso de ódio, o que é a homofobia, e de combater essas políticas. Então, a gente precisa continuar combatendo elas fortemente, precisa continuar denunciando. Então, quando acontece uma situação, nós temos que denunciar, nós precisamos denunciar, porque é só através da denúncia, da investigação, e depois da investigação, com um processo legal, etc. e tal, e a punição, que a gente vai conseguir mudar. Eu ainda sou da linha e espero uma mudança mais no campo da educação, da cultura, né, de acabar com esse discurso através da conscientização. Mas olha o que a gente passou nos últimos anos. A gente tinha antes um projeto e uma política de educação, né, até 2015, que era de ampla discussão da sociedade. Então, nós tínhamos que falar sobre o combate à violência doméstica, a violência contra as mulheres, nós tínhamos que falar de racismo, nós tínhamos que falar da cultura afro-brasileira, no sentido de valorização, né? Não só lembrar da escravidão, mas falar de todas as outras coisas, né? Que nós temos um país riquíssimo culturalmente, muito por conta da cultura negra. E não só culturalmente. Né? Exato. Tudo que foi construído no Brasil. Foi construído com a população negra, né? Então, eu sempre falo, as nossas riquezas é fruto dos trabalhadores e da mão de obra dos trabalhadores. E aí não tem como a gente não falar da população negra e a participação deles nisso, e a participação, né, da construção do Brasil. O Brasil só é do tamanho que é por conta da força dos trabalhadores e por conta infelizmente, daí do processo de colonização que a gente teve, que deu escravizou o povo negro, né? Uma coisa que até hoje a gente sofre os impactos disso, porque não houve, quando acabou o período da escravidão, não houve uma integração à sociedade com terra, com acesso a outros espaços. Não, cada um se vira por, né? Cada um por si. Um abandono total. Não teve uma política social, né? Por isso que, infelizmente, a população negra ainda é a população mais pobre, ainda a população que está mais vulnerável às violências. Então, a gente tem que mudar esse tipo de coisa. E daí a gente tinha no campo da educação uma lei, inclusive, que instituía a obrigação de, dentro de sala de aula, falar da cultura afro-brasileira, e para além da questão da escravidão, né? Porque eles estão na economia, eles estão na arte, eles estão na educação, eles estão no direito, e isso precisa ser valorizado. E daí, de 2016 para cá, até o final do governo Bolsonaro, não se era mais obrigatório falar da cultura afro-brasileira dentro de sala de aula. Não se podia mais falar de diversidade de gênero. Não se podia mais falar de combate à violência contra a mulher. Não era uma questão que era franqueada. Não era uma preocupação. Proibida, exato, não era uma preocupação. E daí, quando você tem, no campo da educação, que essas coisas deixam de ser uma preocupação e deixa de poder ser falada dentro de sala de aula, com a desculpa e com o pretexto de que nós não queremos política dentro da escola,
Exato, você abre margem para que não tenha um conhecimento e uma conscientização de que o nazismo é um processo excludente, é um processo higienista, é um processo e é uma ideologia que defende o assassinato das pessoas. É uma ideologia que defende matar as pessoas, de extermínio. De populações de acordo com a sua cor ou com a sua orientação sexual ou com a sua religião, enfim. É um projeto de ódio e as pessoas não compreendem mais isso porque a gente passou por um tempo que não teve mais um processo de educação em relação a essas coisas. Onde você dizer que o projeto nazista era um projeto fascista, era um projeto de extermínio, virou um problema. Virou um problema porque você está dizendo ali a sua opinião. Não é o que aconteceu, é a sua opinião. Mas, poxa vida, tá tudo em qualquer livro, tá em tudo quanto é lugar. As pessoas viram isso acontecer. É reconhecido mundialmente. Não é só uma opinião, né? Então, não, eu tenho uma opinião, eu quero matar as pessoas. Que opinião é essa? Exato. E daí há uma não é uma confusão, é um olhar maldoso mesmo, proposital no Brasil ultimamente, de que eu tenho o direito de expressar toda a minha opinião. Se minha opinião é matar os outros, é a minha opinião. Não, que tipo? Não pode tirar o meu direito, minha liberdade de falar. Então, em nome de uma falsa liberdade, você cerceia e acaba com a liberdade dos outros. Só com a liberdade, com a vida. Com a vida, exato. Então, é um absurdo muito grande esse discurso de não, eu tenho o direito de falar o que eu quero. Não é assim, não é assim. Tem coisa que não é opinião. Você defender... Exato, é crime. Você defender matar os outros é crime. Você defender que um grupo social não tem que ter direito, que tem que ser exterminado, é crime. Né? Então, olha, há uma sensibilização muito grande quando a gente fala da questão dos nazistas, etc., porque todo mundo lembra do Holocausto, todo mundo lembra da perseguição aos judeus. Então, há uma sensibilização muito grande por conta da memória da Segunda Guerra Mundial. E eu concordo com isso. Mas tem que ter a mesma sensibilização quando as pessoas falam que tem que matar negro. Quando as pessoas falam, que eu nem sei se dá para chamar de pessoa, quando fala que tem que perseguir LGBT. Então, assim, a gente tem que olhar também pro massacre que eles têm defendido no nosso país, né? E que usam da ideologia nazista para propagar isso. É um absurdo. É um absurdo. É revoltante. Então, eu defendo, sim, que tem que denunciar e tem que tomar as medidas cabíveis e que a gente precisa passar, dentro da educação brasileira, por um processo amplo de discussão e conscientização em relação a esses temas para a gente não ter mais que sofrer com essas coisas. Que bacana. E também tem ainda nesse tema de violência, no final do mês de abril, né, na Assembleia Legislativa, foi instituída a Frente Parlamentar de Proteção à Saúde Mental. Foi comemorado, né? Você foi uma das pessoas que faz parte dessa frente. Em uma postagem sua, você faz a relação entre essa frente e a violência que tem aparecido em alguns casos, como até massacre de várias pessoas, né? Uma cópia mal feita, que não tem como ser bem feita, né? Do que acontece muito nos Estados Unidos, né? Isso é um problema seríssimo lá, e aqui está começando, ou pelo menos começou, e tomara que não se propague tanto, que acabe, na verdade, tomara que acabe logo, essa questão da violência nas escolas, que acabou causando algumas chacinas nos últimos tempos aí. Explica para nós essa relação entre saúde mental e essa questão da violência nas escolas. Maravilha, sim. A instalação da Frente Parlamentar de Promoção à Saúde Mental é uma vitória muito grande. Porque nós precisamos discutir a saúde mental da nossa sociedade, que não está fácil. A gente percebe que nos últimos anos aumentou muito o número das pessoas com depressão, com ansiedade, com outros transtornos mentais, né? com outras fragilidades na saúde mental. Né? Então, a gente precisa discutir, porque há alguma coisa na nossa sociedade que está causando essas situações. Né? Então, a nossa intenção não é só discutir no sentido da medicação.
no sentido de medicar o problema, mas o que está acontecendo e o que nós precisamos fazer para prevenir o problema, para não deixar que isso tome proporções muito grandes. E depois da pandemia, isso aumentou demais. Aumentou muito. Então, a gente tem que pensar uma espécie de reestruturação da nossa sociedade. Você fala em interdisciplinaridade, né? Isso. Várias áreas discutindo essa questão de saúde mental. Ou seja, a saúde mental não deve ser discutida exclusivamente por médicos ou por pessoas ligadas à questão de saúde. Mas a sociedade tem que participar, porque quando é uma espécie de epidemia, né? Quando uma pessoa tem depressão, é uma pessoa. A gente vai lá, trata aquela pessoa e tal. Mas quando isso acaba acontecendo com muitas, impactando a sociedade, todo mundo tem que se alertar para esse tema. Mais ou menos isso. Exatamente. E daí, no campo da educação e no campo, infelizmente, dessas situações de violência que a gente tem presenciado, é entender o que acontece para essas pessoas verem isso como saída. O que acontece para essas pessoas tomarem essas medidas, né? Porque o que a gente acompanha é que acaba sendo meio que geral, assim, nesses casos, né? Pessoas emocionalmente vulneráveis, muitas vezes de uma situação familiar delicada, que sofria bullying, que sofria perseguição dentro da escola e que vê nisso uma vingança. E, claro, esse sentimento dessas pessoas ele jamais poderia ser externalizado e colocado dessa forma. Isso é errado. Elas cometem crimes, elas tiram a vida de outras pessoas. É uma crueldade sem tamanho, que por mais que você passe por aquela situação, não justifica a resposta que você deu. Mas nós precisamos pensar de que maneira que a educação, a saúde, o trabalho com a promoção da saúde mental pode contribuir para que esse problema não aconteça. Porque daí nós estamos discutindo isso muito na perspectiva do aumento do policiamento, da patrulha, disso e daquilo, da repressão. E, sinceramente, isso não resolve. Na realidade, isso vai agravar os nossos problemas, porque daí a gente vai transformar um ambiente escolar num ambiente ainda mais difícil, ainda mais cerceado de liberdade, ainda mais autoritário, ainda mais violento, entendeu? E daí a gente corre risco de situações como essa daqui a um tempo estarem acontecendo ainda mais. Então, a discussão da saúde mental que a gente quer fazer é para que isso não aconteça. Tem que ter acompanhamento psicológico nas escolas, tem que ter uma política contra o bullying nas escolas, de acompanhar os estudantes, de saber não um potencial risco de qual estudante que pode vir a fazer isso. Todos podem vir a fazer. Exato, mas um acompanhamento geral dos estudantes para entender detectar, qual que está mais vulnerável emocionalmente, qual que precisa fazer um acompanhamento para além disso daqui da escola, qual que ali a família precisa participar mais, né? O que aquele estudante está passando e às vezes dentro da escola não está sendo compreendido, porque o processo educacional, ele é muito amplo, ele não é só dentro da escola, né? E a saúde mental das pessoas também não. Então, a gente percebe que várias das pessoas que passaram por essa situação, que cometeram esses crimes, vêm de uma fragilidade da saúde mental muito grande. Vêm de processos de abusos psicológicos, físicos e etc. Não estou dizendo que todos. Pode ter um ou outro que é mau caráter, porque queria mesmo matar as crianças, etc. Pode ter. Pode ter. É um absurdo? É um absurdo. Mas como que eu vou diminuir isso? Como que eu vou evitar? Infelizmente, a gente vive numa sociedade violenta. Tá? Culturalmente, a violência impregnada na nossa sociedade. E tudo que acontece, a nossa primeira resposta é uma resposta violenta. Né? Exatamente. Então, assim, da repressão, do aprisionamento, da penalidade. É uma resposta violenta. Né? Então, eu gostaria de trabalhar com as coisas no sentido de que como é que eu vou fazer para que elas não aconteçam? Daí, quando elas acontecerem, eu tenho que ter uma resposta, eu tenho que ter uma repressão, sim, etc. Claro. Mas eu quero diminuir que essas coisas aconteçam. E isso é um dos objetivos da frente nesse tema aí da violência nas escolas, né? De conseguir entender o que esses estudantes estão passando, que estão fazendo eles enxergarem isso como uma alternativa. Uma alternativa, né? Ou mesmo uma vingança, né? Exato. De entender que não é assim que as pessoas... Não é assim que a se vingança resolve o problema. Né?
Exatamente. Também, com relação à violência, e daí quando eu falo que o teu mandato está bem plural, vamos dizer assim, são várias áreas, tem essa questão da violência, perpassa quase tudo no país, e não seria diferente também em propostas parlamentares, né? Uma outra frente de atuação sua é pelo fim da torcida única nos estádios. Né? A gente está discutindo aqui as medidas que são repressivas e tal, e uma das medidas tomadas para que a violência diminuísse nos estádios foi a implementação da torcida única. Por exemplo, vai lá, Coxa e Atlético, se é na Baixada, só Atlético, se é no Couto, só a torcida Coxa. Por que essa medida, na sua opinião, ela é ruim? Explica para gente. Porque, assim, ela não resolve o problema. Primeiro, né? Primeiro, ela não resolve o problema. Daí a gente precisa entender como que as torcidas se comportam, quais são os seus problemas, quais são os seus pontos positivos, né? Enfim, é uma série de coisas. O que acontece? A instalação da torcida única no estado do Paraná começou há mais ou menos 2 anos, quando teve um incidente no Couto, se eu não me engano, entre as torcidas, e, de fato, foi uma situação, né, muito ruim, né, uma fatalidade, e se tentou essa experiência da torcida única. Que já tem em outros estados. Tem eu já outros tinha, estados, já havia, né? Isso, que vem tendo em outros estados também, mas que também não tem funcionado. E daí, houve essa experiência e foi percebido que não estava funcionando, porque as situações de violência estão mais presentes fora dos estádios. E nem ao redor dos estádios, espalhados pela cidade, né? Então, não tem sentido você coibir outros torcedores de estar ali torcendo pelo seu time, de estar ali fazendo festa também. É uma política equivocada. Isso, é uma política equivocada. Não resolve o problema de verdade. Eu não sei se ele mascara. Exatamente. Eu não sei se você chegou a ter contato com isso, mas a Inglaterra, na década de 80 e 90, tinha o problema dos hooligans, né? Uhum. E eles tentaram fazer uma política mais ou menos parecida com essa e perceberam que não deu certo. E eles agiram de outra forma, que é mais ou menos isso que você está propondo agora. Já é uma experiência ampla e que aconteceu na Inglaterra, e lá era, cada combate eram vários mortes que aconteceram, uma coisa assim. Os hooligans existem até hoje? Existem. Né? Mas não existe mais aquele quadro horrível que existia na Inglaterra de décadas atrás. Exato, e daí assim, foi percebido e as torcidas entenderam que isso não resolvia os problemas, só fazia com que não se pudesse ter torcedores dentro do estádio de ambos os times. E você é Coxa ou Atlético? Não posso falar. Eu vou dizer que todo mundo quer saber. Mas, sabe, tem sido uma experiência muito, muito curiosa para mim no futebol, porque eu não era muito ligada, e hoje eu assisto todos os jogos, estou presente em tudo, né? Mas não sou nem Coxa nem Atlético. E eu acho que é isso que me permite conseguir conversar com os dois. É verdade. Tenho uma ótima relação com eles, sério. Assim, pra mim tem sido uma experiência muito boa conversar com as torcidas. Tenho ficado muito orgulhosa do resultado. Eu entendo e compreendo as torcidas enquanto movimento social. E enquanto movimento social tem as suas dificuldades também tem as suas limitações. Mas o que ambas diretorias agora das torcidas organizadas, né, tanto da Império quanto da Fanáticos, o que ambas têm feito é de uma maturidade e é de uma compreensão social muito grande, porque as torcidas têm uma função social para aquelas pessoas. É um espaço de acolhimento, um espaço de lazer. Assim, eles têm trabalhos incríveis de ação social, né? Então, e eles conseguiram entender que do jeito que estava, não dava para continuar e que eles precisavam sentar numa mesma mesa. Então, eu tenho orgulho de poder participar desse processo deles, de poder auxiliar de alguma maneira, né? E a gente está na batalha aí do fim da torcida única, mas não só isso, né? E daí para contar um pouco para vocês, assim, porque daí muitas vezes as pessoas me questionam. Só nesse ponto. Exato, tipo, e daí vai acontecer pancadaria, a culpa vai ser sua e não sei o que, não sei o que lá. Não é por aí. As torcidas não só querem o fim da torcida única, como elas pensaram em várias medidas para diminuir as violências e os confrontos entre as torcidas, né? Então, e é isso que a gente precisa analisar. Então, de um policiamento preventivo, de uma política preventiva, de ter uma política de segurança em conjunto com as torcidas. Eu acompanhei a conversa no Choque, mas a gente ainda tem muita coisa para avançar. A gente precisa pensar no transporte, a gente precisa pensar nas localidades, precisa pensar num policiamento preventivo no restante da cidade, nos pontos, né, de encontro, coisa que não tem hoje.
hoje, e eu vi as torcidas pedirem dentro da reunião de segurança, e daí há uma limitação do poder público de não compreender essa especificidade, né, essa particularidade, e não conseguir entregar aquilo que a gente precisaria, às vezes, para diminuir esses confrontos, né? Mas há uma disposição também para que isso aconteça. Então, eu estou nesse papel tentando ver o que a gente pode fazer, intermediando ali com o poder público. A gente teve reuniões muito boas e eu estou muito animada, me divirto muito. Estou descobrindo uma paixão pelo futebol que eu não tinha, que faz pouco tempo, assim, que eu estou entendendo, e daí eu sabe que daí todo mundo me ensina futebol. Eu aprendo com todo mundo. E tem sido uma experiência maravilhosa, assim, eu sou muito grata deles terem me dado essa oportunidade de estar trabalhando junto com eles, né? Tanto a gente tem conversado com... Antes dessa situação da torcida única, nós estávamos conversando com todas as torcidas organizadas do Paraná, de todos os times, porque a gente estava tentando construir uma política em torno disso, assim, né? Uma política de prevenção à violência, etc. e tal. E daí se aproximou a Atletiba e a gente estava numa conversa sobre um projeto que a gente está desenvolvendo com a galera da Fanáticos, e daí eles falaram, a gente, putz, mas a gente podia tentar ter os dois. Daí o Babu, que trabalha comigo, já subiu na sede da Império, que é ali do lado da Alep, conversou com eles não, a gente quer também. Daí a gente, então vamos pra cima. E daí agora tá mais focado nas duas por conta disso. Mas eu só tenho a agradecer a todas as torcidas, assim, que tem contribuído muito e tem me dado a oportunidade e a honra de estar trabalhando junto com eles mesmo. Para mim é uma alegria e um aprendizado, uma experiência política muito, muito grande. Que bacana. Você estava falando sobre as torcidas, só para a gente pontuar aí, houve um episódio agora, com a contratação de um técnico no Corinthians, que a torcida feminina do Corinthians fez uma pressão tão grande, que ele não aguentou, acho que nem um mês, porque tinha um... Responde ainda, né? Foi condenado na Suíça por um caso de estupro, mas agora entrou com a defesa e tal, que até hoje nunca teve dinheiro para fazer a defesa, mas agora tem, então vai fazer. Então que faça a sua defesa lá, mas por conta desse episódio, há mais de 30 anos, a pressão das torcidas em geral, e mais principalmente da torcida feminina do Corinthians, foi tão poderosa, né? Então a gente começa a perceber o quanto que as torcidas podem contribuir, né? Em todas as causas importantes, né? Para defender as minorias, para defender o direito das mulheres, dos negros, população LGBT e tudo mais, né? Ana Júlia, muito obrigado pela tua vinda aqui para Ponta Grossa e por nos conceder essa entrevista. Espero que outras vezes você também possa participar aqui, e o nosso microfone está sempre aberto para você, tá bom? Eu que agradeço, obrigada demais, fiquei muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês, é um prazer, sempre vou ficar à disposição de vocês, e contem aí com o nosso mandato, né, com todo o nosso trabalho. Você disse bem, a gente atua em várias áreas, a gente discute concurso público, discute estatal, discute economia, indústria, enfim, porque é a importância da gente estar conectado na sociedade e nas pautas políticas que regem a nossa sociedade, né? Então, obrigada pela oportunidade de poder contar um pouco aí da nossa atuação e dos nossos trabalhos. É uma alegria e a gente fica às suas inteiras disposição. Tá, obrigado, Ana. Obrigado a você também, que esteve com a gente até agora. E semana que vem, se você estiver a fim de papo, tem novo episódio a partir de quinta-feira. Valeu, grande abraço a todos. Até.